Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 25. Buscai e achareis. Vamos hoje entrar no item 6. O item 6 tem como já, não só o 6, deixa-me ver, o 6, o 7, o 8, o 6, o 7 e o 8, são itens do subtítulo Observai os pássaros do céu. Porque o que acontece? Muitas vezes estamos ávidos buscando as conquistas da terra, e receosos e amedrontados, e então Jesus nos conclama a observar os pássaros do céu. Então, querendo, e nós vamos ver, se referir ao olhar de Deus sobre nós. Porque o nosso capítulo é buscar e achareis. Então, o que estamos buscando, como estamos buscando, qual é nosso entendimento dessa busca, tendo a providência divina inserida dentro desse contexto também. Vejamos então. Kardec começa o item 6, trazendo aqui as palavras de Jesus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Bom, não ajunteis tesouros na terra. Isso quer dizer que devemos viver em pobreza absoluta e não termos nada? Não, a questão é o apego que temos com esses bens. Ajuntar, né? Juntar, não fazer com que aquilo tenha um fim útil, fazer com que flua. Juntar é como aquela água represada que não flui, não é? Então, as riquezas, se chegarem nas nossas mãos, as riquezas materiais, elas são para serem o quê? Para serem bem utilizadas. Não é sairmos gastando, não quer dizer isto, mas quer dizer utilizarmos bem. Mas o que você quer dizer, Cristina? Ora, para cada caso haverá um tipo de utilização, porque virá, com certeza, e não é uma prova nada fácil, a providência divina nos encaminhar bens, que dirá assim, muitos bens materiais para administrar. Mas então ele, quando fala aqui em ajuntar, é aquele ajuntamento que não flui e que transforma muitas vezes a nós, pode vir a transformar-nos, se não estivermos atentos, aqueles seres com garras de usura que ficam presos às suas fortunas. Tem um livro da mediunidade de Dona Ivone Pereira, O Tesouro do Castelo, que é do espírito Camilo Castelo Branco, recomendo, é uma história fantástica. Está no livro, o nome da história é O Tesouro do Castelo, mas ela está no livro, depois eu vou dizer para vocês, que tem duas histórias, não é só essa. Quando queremos lembrar, não conseguimos, né? Aposto que tem gente aí já dizendo, o livro tal, pode nos comentários. Muito bem. Lá conta então a história de um homem que acumulou riquezas para si, as prendeu numa torre e depois, quando veio a falecer, ficou assim preso ao tesouro da torre, receoso de que a torre caísse no mar
e ele ficasse preso àquele tesouro no fundo do mar. Então a história se desenrola ele tentando fazer, enfim, depois de desencarnado, que aquele tesouro fluísse e passasse para outras mãos. O trabalho que deu, é uma história fantástica, vale a pena ver. Mas não tem problema, porque se colocarmos história, O Tesouro do Castelo, Espírito Camilo Castelo Branco, Mediunidade Mano Pereira, vai aparecer lá o nome do livro, ok? E já tem até provavelmente mesmo essa história, esse livro para baixar na internet, nem precisamos comprar. Vejamos então a continuação do que Kardec nos diz. No caso, ele trouxe as palavras de Jesus para que não ajuntássemos tesouros na terra, porque na terra os tesouros vão ficar e nós vamos seguir. Mas se juntarmos os tesouros no céu, eles vão seguir conosco. Os tesouros do céu são as nossas virtudes. Não só as nossas virtudes, como os afetos que angariamos para o nosso coração. Por quê? Porque a ferrugem não ataca esse tesouro, nem os vermes o corroem. Onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Portanto, se as coisas estão, se os nossos tesouros, não quer dizer que não tenhamos recursos amoedados, recursos materiais, não é? Mas não há um apego a isto, eles fluem. Já as nossas virtudes são algo que nós vamos, também tem que fluir. O movimento da vida é fluido, né? Ele não é estagnado. Estagnado apodrece, nós sabemos como se dá. Então ele é fluido. E também as nossas virtudes, elas são sempre, não são estagnadas, elas tendem, e vai aí a lei do progresso, a irem melhorando de tanto em pouco. Então é um tesouro que só tende a crescer, assim também como os afetos que angariamos para nós também só tendem a crescer, até que um dia seremos todos unidos desta humanidade pelos laços do afeto, né? Os laços imortais do afeto. Falar em afeto, está chegando aqui um pequeno afeto. Pequeno de tamanho, né? Pequenino. Muito bem. E Kardec continua trazendo palavras de Jesus, nos dizendo assim: por isso vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que a roupa? Observai, continua Jesus, os pássaros do céu. Eles não semeiam, nem colhem, e não amontoam nada nos seus celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Ou seja, nós não podemos aumentar a nossa estatura, não é? Quer dizer, podemos hoje em dia, não é? Não estou falando de salto alto, eu estou falando mesmo de cirurgias em que os ossos da perna são esticados e a pessoa ainda pode crescer mais uns tantos centímetros nessa cirurgia, que é extremamente dolorosa, mas que é possível fazer. Claro que a época de Jesus não era, mas existem outras tantas coisas que não podemos mudar. E mesmo as que Deus vai favorecendo que haja mudança, é porque já está na hora, de repente, daquele espírito já ter uma outra condição. E aí as coisas nos chegam naturalmente. Vejamos então, continuando. Por que, continuando, palavra de Jesus, por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Então, como ele fala das aves, são animais, depois ele fala dos lírios, que são flores. Por que
também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. E, entretanto, eu vos declaro que Salomão mesmo, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um lírio, com a beleza e o esplendor de um lírio, né? De um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada ao fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Aí vem aquele ponto cirúrgico. Fé. Ponto cirúrgico. Buscai e achareis. Mas às vezes ficamos em desespero, achando que não vamos achar, que não vamos conseguir, que estamos fadados ao desamparo e à total perdição nesse mundo. Muitas vezes é exatamente para nos aproximarmos de Deus e nos lembrarmos, vamos lá, como filho pródigo, vamos voltar, o Pai está com os braços estendidos, mas às vezes estamos longe desses braços. Então quer dizer que se eu me aproximar de Jesus, todos os meus problemas estarão resolvidos? Bom, se nos aproximarmos de Jesus, estaremos muito alentados, mesmo vivendo esses problemas, e isso também é um recurso importante. A fé diante do infortúnio, sabendo que o infortúnio é passageiro, que aquilo é uma prova, vai passar, vai passar. E nós, quando esta prova passar, estaremos mais fortalecidos e mais prósperos em nosso progresso espiritual. Progresso espiritual é algo muito difícil para nós que temos ainda muitos impulsos imaturos espiritualmente e moralmente falando. Temos que abrir mão de várias coisas e até mesmo perspectivas de olhar, né? Perspectivas do nosso olhar sobre a vida. Sempre lembramos aqui, temos lembrado muito dessa história, que é uma história, e contamos acho que no outro dia aqui, de Teresa de Ávila se afogando, e quando ela estava quase perdendo as forças, Jesus a tira da água e diz: está vendo, Teresa, como eu cuido dos meus amigos? E ela responde: Senhor, é por isso que os tendes tão poucos, porque são as provas de fé. Quando conseguimos estar vivendo as dificuldades, mas confiantes de que tudo vai terminar bem, e que se ainda não está bem, é porque ainda não terminou. Que tenhamos paciência, é outra virtude valiosa, porque a fé dá essa paciência. Ok, não temos a fé longe do tamanho de um grão de mostarda, mas já temos condições de termos mais paciência do que já tivemos em outros tempos, de termos agora mais fé do que já tivemos em outros tempos, de termos agora mais foco no Mestre amado do que já tivemos em outros tempos. E para alunos mais adiantados, lições mais difíceis. Jesus vai nos trazer aqui Deus na nossa vida. Deus não está indiferente a nós, mas muito, muito, muito pelo contrário. Deus está em tudo para nós. Mas é importante que nós também estejamos em tudo para nós mesmos, com o entendimento de que somos espíritos imortais, passando por uma encarnação a título de amadurecimento moral, a título de autoevangelização, a título de reparação dos erros do passado. Então, tendo esse entendimento, claro, vamos estar no mundo sem pertencermos ao mundo.
estarmos inseridos com todos os papéis que o mundo nos oferece, vivendo-os da melhor forma, porque essas são as nossas provas, mas sem criarmos a ilusão de que este é o nosso mundo. Não, este é o mundo pelo qual estamos passando. Vamos fazer e escrever a melhor história que pudermos e nos esmerarmos em que seja realmente uma história muito boa. Mas é uma história que aqui, como encarnação, tem um início, tem um meio, tem um fim. E ao final dessa história, nós retornamos à pátria espiritual com os tesouros amealhados aqui durante a nossa encarnação. E falamos isso sabendo também que não só levamos tesouros, mas vamos levar também os resultados. Os tesouros são os resultados das boas escolhas. Mas se não fizermos de tudo boas escolhas, é claro que como ainda estamos imperfeitos, ainda faremos mais escolhas e ainda levaremos umas certas pendências conosco, mas tudo bem. Ainda está dentro do que é esperado para a nossa condição ainda atual. E já acabou. E ainda continuamos amanhã o item número 6, com esta passagem extraída por Kardec do Evangelho narrado por Mateus. Amanhã vamos retornar a ela. Então, muito bem. Que Jesus possa nos abençoar a todos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, projeto 15 minutos do Evangelho segundo o Espiritismo. Me desculpem, ontem à noite eu botei para carregar o vídeo e hoje de manhã eu vi que eu não postei. Eu carreguei e não postei. Então acabei postando o vídeo de ontem, o 17, apenas hoje de manhã. Então hoje é o vídeo 18 e estão saindo 2 vídeos no mesmo dia, porque eu não sei por que me distraí, que eu baixei o vídeo e não postei. Desculpem. Então está aí seguindo o vídeo de número 18. Até amanhã. Muita paz a todos.